Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Novamente aqui, professor Márcio Augusto para mais uma aula de Sociologia, aula de número 4 do segundo bimestre. A gente falou sobre mudanças culturais, né? E agora a gente vai abordar o tema de como é que a cultura muda, né? Como é que ela muda? Porque a gente já viu, né? Quais são os fatos? Como é que funciona essa mudança cultural, né? Como é que faz essa modificação, tá? Lembrando a todos que eu continuo fazendo as aulas dessa forma, onde aparece apenas o slide e a minha voz, que é muito mais eficiente para vocês, fica mais leve, fica mais dinâmico também, tá? Lembrando a todos que nós temos aqui embaixo, né, na parte esquerda, prof.geoguto, que é a minha página no Facebook. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar por lá ou pela própria plataforma do Google Classroom. Vamos para a nossa aula, então? Vamos lá. Mudanças culturais. São vários os fatores que contribuem para a mudança e inovação em uma sociedade. Fatores internos à própria sociedade ou fatores externos do ambiente que a cerca. Em nossos dias, tornou-se muito clara a extrema importância da relação entre a sociedade e o seu ambiente. O meio ambiente não é somente uma fonte crucial para o sustento da sociedade, com suas características climáticas e geográficas em geral, suas riquezas naturais, suas fontes de energia, sua flora e fauna, tudo isso funcionando como um conjunto de condições em relação ao qual a sociedade deve se adaptar. Nesse processo, a sociedade pode interagir com seu ambiente em diversas formas e direções, seja contribuindo para melhorar ou para piorar e prejudicar as suas condições de vida. As mudanças no ambiente acabam por forçar mudanças na sociedade. As sociedades, ao longo da história, tiveram necessidade de ajustar-se às mudanças no ambiente. Esse processo de adaptação é inquestionável. Como assim? Como é que a gente pode explicar esse tipo de processo? Vamos lá. Inicialmente, né, o ser humano ele vivia em fazendas, né, em casas que não possuíam o esgotamento sanitário. E aí era muito comum as pessoas fazerem suas necessidades fisiológicas, e aí a gente fala urinar e defecar, né, em potes, em latas, em alguns lugares, né, onde ficavam depositados esses dejetos. E então eles precisavam ser eliminados, né? E aí alguém precisava eliminar esses dejetos. E isso incomodava, como incomoda hoje, né, qualquer pessoa que precisasse ou tivesse que fazer este tipo de trabalho, né? Então a sociedade começou a se modificar. Poxa, é uma coisa íntima, né? Por exemplo, era comum na Europa durante o século XIV, né, século XV, eles tinham, por exemplo, na França, os cagonces, né, que eram banheiros públicos, que nada mais era do que valas, né, onde as pessoas iam para fazer cocô. Ficava uma pessoa do lado do outro, mulheres nos femininos, homens nos masculinos, né, onde faziam suas necessidades ali mesmo. E foi justamente isso que fez com que aumentasse significativamente a população de ratos na Europa e que deu oportunidade à peste negra, que vocês já devem ter estudado em história, que se não estudaram, certamente irão estudar em história a peste negra, que era a peste bubônica, que era causada pela pulga do rato, né? Uma vez que isso aconteceu, precisava-se então eliminar esses dejetos, né, esses detritos. Eles não podiam mais ficar expostos. E aí começou-se a pensar no esgotamento sanitário, né? Foi uma questão cultural, foi uma mudança de paradigma. Passaram-se então a ter banheiros dentro de casa, né, com encanamentos que levavam inicialmente a um sumidouro, né, que era um buraco relativamente longe de casa, onde você tinha o vaso sanitário, você fazia ali suas necessidades,
jogava a água levava então esses dejetos embora e os depositavam lá nesse buraco que era o sumidouro, onde ele ficava durante algum tempo, né? Depois se reintegrava à natureza. Só que isso também tinha problemas, porque esses sumidouros muitas vezes faziam com que os dejetos humanos contaminassem o lençol freático. O lençol freático é da onde a gente tira a água para beber, para ser tratada, é a água que vai para os rios, é a água dos mananciais. E aí precisou então mudar novamente o paradigma até chegarmos ao que nós temos hoje, a um esgotamento sanitário que leva para, teoricamente deveriam levar para as estações de tratamento de esgoto, né, e depois serem devolvidos à natureza. Infelizmente não é assim, muitas vezes a gente vê que o esgotamento sanitário ele é depositado diretamente nos rios. Tá? Então é assim que se modifica, por exemplo, a cultura de um povo. O ambiente a que uma sociedade deve adaptar-se inclui também outras sociedades com as quais ela mantém contato. Uma mudança maior em uma determinada cultura costuma desencadear um processo em cadeia, gerando consequência para as outras e obrigando ajustamentos e inovações. Mas há outras fontes de mudanças. A dinâmica das forças no interior das sociedades, que fazem parte da própria condição do ser humano, impede que a sociedade permaneça estável permanentemente. Em primeiro lugar, na transmissão da herança cultural de uma geração para outra, ocorrem alterações de vários tipos. Muitas vezes, a motivação é a simples curiosidade, que pode ser intensificada pelo mundo cultural. Ou então, a motivação pode ser o simples autointeresse material. Os homens buscam maximizar suas recompensas, isto é, ganhar mais e melhor os resultados de suas ações. Dessa forma, a experimentação e as inovações são inevitáveis. Por exemplo, essa questão de mudança na sociedade, vamos colocar a mudanças nas profissões, né? Antigamente havia, por exemplo, uma profissão muito comum que era o datilógrafo, né? E o técnico de manutenção de máquina de escrever. Com o surgimento da microinformática e a popularização dos computadores, esses profissionais eles foram sendo descartados. Eles ficaram sem ter mais aquela profissão. Porque hoje ninguém mais usa máquina de escrever. Se ninguém mais usa máquina de escrever, não precisa de um técnico de manutenção de máquina de escrever. Ele foi substituído então pelo técnico de manutenção de computadores. Assim como o datilógrafo, ele foi substituído pelo digitador, né? Então, assim, isso é uma questão de modificação cultural nas profissões, né? Então, houve uma época em que ser técnico de informática era a profissão da moda, né? Como houve em diversas épocas profissões diferentes, né? Por exemplo, na década de 70 era muito comum os homens serem torneiro mecânico, né? As mulheres serem professoras de ensino fundamental 1, né? E isso vem modificando a cada geração. O acaso ou as chances desempenham uma parte importante no processo da inovação e das descobertas. Mas o conhecimento, a inteligência e a ação com propósito, que movem a disposição maior para a pesquisa, são essenciais. As novas descobertas e as inovações resultam da combinação de chance, conhecimento e persistência em uma ação com propósito. Eu vou explicar isso melhor quando a gente terminar o slide, tá? A quantidade de informação acumulada por um grupo social é, talvez, o fator mais importante para a capacidade de inovação e mudança positiva para a vida dos seus membros. As invenções que constituem um dos processos básicos de inovação são essencialmente as recombinações de elementos existentes da cultura. Outro fator dos mais importantes no mundo atual é o contato com outras sociedades.
Quanto maior for o relacionamento com outros povos e culturas, maior são as oportunidades para incorporar suas descobertas e inovações. É sempre possível incorporar a herança cultural de outras sociedades. Como é assim? Como é que a gente fala de chance? Né? Por exemplo, cachorro-quente. Cachorro-quente não é um lanche típico do Brasil, não surgiu aqui. Né? Alguém teve a chance de ir aos Estados Unidos, descobriu esse lanche, viu que aqui no Brasil a gente tinha tudo que precisava e trouxe para cá. E assim foi, por exemplo, com o hambúrguer. Né? O Brasil também já exportou, né, a sua cultura para outros lugares, com a feijoada ou com o cassoulet. Né? Para quem não sabe, o cassoulet nada mais é o que a gente chama de feijão branco, né? Que é assim chamado na França. Você entra num restaurante francês e pode pedir um cassoulet, que nada mais é do que o feijão branco. Então, assim, quanto mais pessoas interagiam com outras sociedades, mais elas traziam dessas sociedades para nós. E assim, as sociedades vão se misturando e vão evoluindo. E é assim desde sempre. Tudo bem? Então, galerinha, o que eu preparei para hoje termina aqui. Como eu falei para vocês, eu estou fazendo esse processo onde menos é mais, onde eu apresento um tema por aula, né, de uma forma bastante reduzida, uma forma bastante sintética, para que vocês consigam entender melhor. Caso tenham alguma dúvida, podem ir lá na plataforma, lá no Classroom, pergunta que eu respondo, ou pode entrar lá no Facebook, né, me procura lá, prof.gioguto, pergunta, eu vou receber a notificação no celular e vou responder quase que imediatamente. No mais, desejo que todos tenham uma excelente semana, com muita saúde, muita paz e, claro, bons estudos.